Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje eu vou falar de quadrinhos nacionais. Separei 3 publicações para comentar com vocês e eu vou abrir com um material que eu já venho indicando há um certo tempo, inclusive já entrou para minha lista de melhores quadrinhos do ano. Eu estou falando de Corazon. Eu tenho em mãos a parte 3 e última dessa minissérie em 3 partes, edição que tem um ótimo acabamento gráfico, uma edição realmente muito caprichada, material encadernado. Adorei a capa dessa edição, na verdade todas as capas são realmente muito bonitas, já tiveram resenhas aqui no canal as edições anteriores do Dan Borges, que escreve e desenha esta publicação voltada para maiores de 16 anos, e vocês já vão entender por quê. Tenho em mãos aqui, então, uma publicação com capa cartonada. O papel, ele é o couché de boa gramatura. São 76 páginas de história, mais extras. Aliás, extras muito legais, galera. São pin-ups aqui pelos mais diversos artistas. São vários que acabam trazendo um pouquinho do seu traço aqui para a Rosário Lopes, que é a protagonista dessa história, que é ambientada no México, mas poderia facilmente também, se passar aqui no Brasil. Galera, para eu poder comentar, um pouquinho dessa publicação, pode ser que eventualmente eu dê aí uma certa indireta sobre algo que tenha acontecido. Eu vou tentar realmente não dar spoilers nessa análise final de Corazon, que eu acho que consegue manter o nível desde a primeira edição até o final, que eu achei bem interessante, onde basicamente nós temos a Rosário Lopes, uma mulher comum, que vive lá no México, até que uma grande tragédia se abate sobre a vida dela. O filho acaba desaparecendo. E obviamente, diante dessa situação, a Rosário ela acaba ficando um tanto perturbada, primeiramente na obsessão de reencontrar o filho, saber o que aconteceu com o garoto, se está vivo, se está morto ou qualquer coisa que indique o paradeiro dela. E depois, conforme vocês vão ler a história, ela vai partir numa jornada de vingança. Ela realmente ficou transtornada e o leitor que eventualmente tem filhos, como é o meu caso, consegue se colocar na posição dela. Então, mesmo diante de situações extremas, onde a violência acaba imperando, essa sede de vingança, você vai estar ali torcendo e apoiando a personagem, ainda mais diante das circunstâncias que acabaram trazendo essa tragédia familiar para a protagonista. O que causou isso? Quem está por trás? Aí que você realmente quer que ela se vingue e pelos métodos mais cruéis que você possa imaginar. Então, nessa parte final, a protagonista ela já está em campo buscando punir as pessoas que acabaram sendo responsáveis aí por essa tragédia. E ela vai atrás de cada um deles. Lembram aqueles filmes clássicos aí do Liam Neeson, e até do John Wick, inclusive, mas com, vamos dizer assim, um pano de fundo muito mais sério, muito mais tocante para o leitor, que a gente sabe, inclusive, que infelizmente existe, principalmente em países aí subdesenvolvidos. E de uma certa forma também me lembrou um pouquinho da temática, O Som da Liberdade. Mas de qualquer forma, uma publicação que, como eu disse, é extremamente violenta, que traz uma certa reflexão sobre o ciclo da violência. Será que se ela matar todas essas pessoas que constam aí como alvos e responsáveis pelo que aconteceu com o filho dela, realmente vai trazer uma paz, seja na parte mental, uma paz de espírito? E qual seria o próximo passo depois dela concluir essa jornada de vingança? O que ela vai fazer? Ela vai continuar tendo sentido a vida dela? Então, tudo isso acaba sendo abordado de uma forma muito interessante pelo Dan Borges. E conforme vocês estão vendo, é realmente um trabalho muito bem desenhado. Só para vocês terem uma ideia aqui, da violência desse quadrinho
E eu achei bem legal que, por esse aspecto, o Dan Borges ele não se contém. Aqui, dois criminosos que estão atrelados aí, né, a esse acontecimento em relação à vida da Rosário, acabam sendo queimados vivos. Então é uma edição realmente muito, muito violenta. Vou mostrar aqui mais um pouquinho para vocês. Trabalho artístico de primeiríssima qualidade do Dan Borges. É um cara que desenha muito bem. Ele tem um traço bonito visualmente. A narrativa dele também funciona. As cenas de ação muito bem desenhadas. Aqui nós estamos falando de uma mulher que treinou, se preparou para enfrentar aí esses capangas. Não é simplesmente uma Mary Sue que é fodona porque é fodona, não. Tem todo um background em relação à personagem aqui que funciona muito bem dentro dessa história. Então, galera, considerando que Corazon mantém o nível desde o início, passando pela parte 2 e por essa parte 3, eu dou a nota 9 para esse quadrinho nacional. Mais uma vez, quero reforçar a indicação desse quadrinho, porque realmente é um trabalho brutal, que assim acaba instigando o leitor. Você quer acompanhar o desfecho, né, dessa jornada de vingança da protagonista da história. Você se sente um pouco, né, na situação que ela acabou passando, quando você imagina isso acontecendo com os seus filhos e tudo mais. Então, galera, mais uma vez eu insisto aí para que vocês conheçam Corazon de Dan Borges. Fica a dica para vocês. Próximo quadrinho nacional é Hellwackings Motoclube, Os Infernais Sempre Voltam, da Estúdio Z. Um quadrinho com lombada canoa, formato americano, uma bela arte de capa. Só achei que a contracapa aqui poderia ter uma outra arte, né? Mas é basicamente a mesma. Ficaria mais interessante um outro trabalho artístico. Uma edição, como eu disse, bem caprichada. E como combina, né, o preto, branco e o vermelho. Vide a publicação italiana Bonelli Morgan Lost, que sai pela editora 85. Material que conta com capa cartonada, papel Pollen Bold, preto e branco. Aproximadamente aí 32 páginas. Material que vai contar com roteiros de Wendel Moura, os desenhos do Lucas Teixeira, colorista Letícia Cabral e diretor de arte Luiz Fileto. Aqui ao final da edição é mencionado que trata-se na verdade de uma adaptação dos livros da série Hellwackings para as páginas da Nona Arte. É parte de um projeto que busca levar aos leitores a experiência de viver nesta irmandade. Bom, e quanto à história, nós somos apresentados a Debbie, que é a garota aqui da capa, ela que pertence, né, à irmandade aí dos Hellwackings, e ela decide que simplesmente gostaria de pegar a estrada sozinha, fazer uma viagem aí, uma road trip, sem nenhum acompanhante. Acontece que o pai, os irmãos ali, tem um conhecido, acabam repreendendo ela, falando que ela não pode viajar porque isso realmente é muito perigoso. Se até os próprios homens acabam viajando em grupo, né, um protegendo o outro, e a gente sabe, né, a guerra de gangues envolvendo motociclistas já retratadas em diversos filmes, sabe que os caras são barra pesada, então eles ficam realmente preocupados com ela. Acontece que a Debbie é aquela mulher mais revoltada e tal, eu até achei ela meio cuzona, vamos dizer assim, no início, porque ela fica, vocês são tudo machista e tal, acusando os caras de uma forma bem leviana, porque os caras não estão simplesmente falando para ela, olha só, fica em casa cozinhando, limpando a cozinha, você não pode andar de moto porque não é coisa de mulher. Não, os caras estão preocupados com a segurança dela, né? Eles realmente acham perigoso, porque ela vai representar a irmandade aqui dos Hellwackings, então o que pode acabar chamando a atenção de gangues rivais. E conforme a história vai ser desenvolvida, mostra que eles estavam certos em se preocupar com a garota. A Debbie, então, tem essa discussão inicial com essa bela arte, um trabalho artístico realmente muito bacana. O nanquim pesa, dando um caráter aqui mais sombrio para a história, ainda que ela não tenha exatamente elementos de terror, pelo menos não nesse início. É uma edição número 1 que vai demandar continuidade, tá? Até que um determinado homem acaba abordando a protagonista da história, ela refuta ele, né? Tipo,
manda ele vazar. Ela também está protegida aqui, ó. Não é boba, né? Tá com uma arma aí, ela sabe que andando pela estrada sozinha, sendo mulher, ela pode ser alvo de certas investidas. Só que esse mesmo homem armou uma arapuca para ela. Então aqui a moto, olha que página bonita aqui. Jogou óleo na pista e a moto dela aí deu, né, uma certa escorregada. A moto que é conhecida como vassoura. E aí, galera, eu não vou poder mostrar mais para vocês. E eu gostei desse início aqui, achei bem interessante, atiçou a minha curiosidade com relação à continuação aqui do que vai acontecer dentro dessa série Hellwackings Motoclube. Então, que nota que eu dou para essa primeira edição, considerando o roteiro, a qualidade artística que me chamou bastante atenção, realmente uma arte muito bonita, eu dou uma nota 8, uma edição nacional aí interessante que eu espero a continuação. Então fica a dica, eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Para finalizar, vamos com o projeto super interessante que é coordenado pelo Rafa Pinheiro, editor da Guará, quadrinista, arquiteto, poeta, músico, ator, tô brincando, ele não é tudo isso, mas é um cara multitarefa também, já apareceu aqui no canal Central HQs em live, e ele teve esse projeto aqui para quadrinistas iniciantes, conhecido como INCO. E a temática desta edição foi Aeroporto Alienígena. O Rafa Pinheiro, ele dá curso, né, sobre quadrinhos, roteiro, arte e tudo mais, e os alunos que participaram desse curso acabaram criando uma história em 3 partes, uma história livre, né, só que precisava abordar, né, a questão de ter um aeroporto alienígena com essa temática. E eu ganhei esse quadrinho aqui do apoiador do canal, que é o Sérgio, que participa das lives, inclusive quando a gente faz o Central Resenhas. Ele até mandou aqui a dedicatória dele. Então, mais uma vez, Sérgio, agradeço. E como é interessante a gente ver, né, novos quadrinistas apresentando os seus trabalhos, alguns obviamente estão ainda bem no início, precisam evoluir bastante, outros você vê que os caras já estão aí praticamente saindo da forma, com grande potencial de produzir histórias realmente interessantes. Eu estou falando, galera, de um roteiro com arte de apenas 3 páginas. É algo muito difícil de se fazer. E aqui nós vamos ter, nessa publicação que conta com capa cartonada, orelhinhas aqui, o papel é o Pollen Bold, tá? Preto e branco, cerca de 176 páginas, dezenas aí de histórias. São muitas histórias mesmo, né? Com os alunos aí do curso do Rafa Pinheiro. Aqui tem toda uma introdução explicando como funciona, né, a ideia que eles tiveram. O início, inclusive, é feito, né, pelos coordenadores aí desse curso. Por exemplo, aqui, ó, o início da história, que é bem legal, né? Ela vai contar com o Rafa Pinheiro, se não me engano é o Denis... Isso. Roteiro do Pacha Urbano, Rafis e desenho do Rafa Pinheiro, arte final do Denis Mello e os cinzas por conta da Verônica Berta. E aí, cada um vai criar a sua história, né? Conforme vocês estão vendo aqui, ó, tem uma pegada até mais fanzineira nesse início. E eu vou destacar aqui 2 histórias, tem mais que me chamaram a atenção, mas só para não ficar me alongando aqui, 2 histórias que eu gostaria de mencionar. Nós vamos ter aqui O Motivo, da Laura Farias, que eu gostei bastante de como ela abordou uma situação de perseguição investigativa num aeroporto alienígena. Tem uma certa reviravolta aqui na página final. Eu gostei também da arte. Olha só, essas rachuras aqui, achei que ficou bem legal. E depois nós vamos ter a própria história, né, do Sérgio, que eu gostaria de comentar, e que também, coincidentemente, não é porque ele é apoiador do canal, eu achei uma das histórias mais maduras e interessantes dentro dessa publicação INCO aqui, que é Certeza de Sucesso. Então, Sérgio Camacho no roteiro, Felipe Klenk no RAF, Isabela Teles no desenho e Rafael Barbosa na arte final e balões. Quando o artista ele só escreve, ele não tem habilidade como desenhista, ele acaba chamando artistas mais experientes para compor a equipe criativa. E eu achei que é uma história que
representa de uma certa forma a própria personalidade do Sérgio, com relação a algumas preocupações, né, com relação ao futuro da humanidade, a questão da aceitação, da empatia. É realmente algo que me lembra, né, algumas conversas que eu já tive com o próprio Sérgio. Então nós temos aqui duas astronautas que são terráqueas, mas elas estão aí representando o mundo alienígena, e são recrutadas para habitar e explorar uma nova Terra, visto que o nosso planeta ele simplesmente acabou, né, por conta da ganância desenfreada, exploração de recursos e tudo mais. Acontece que as duas acabaram, na verdade, mentindo. O que será que elas pretendem fazer em relação a esta nova Terra? É uma história curtinha de 3 páginas, com bons desenhos também, conforme vocês viram, que eu achei realmente bem interessante. Então, galera, nós temos aqui outras histórias, outros artistas de qualidade. Olha só, uma arte bem bacana, que acabam abrilhantando aqui essa publicação Inco, com artistas estreantes, aí, novatos, e também artistas já com farta experiência dentro do mercado de quadrinhos. Então, galera, que nota que eu dou para a Inco, considerando toda a proposta? Eu achei realmente um trabalho bem interessante. Obviamente tem os seus altos e baixos, tanto na parte dos desenhos como de roteiro, mas eu acho que mantém uma média realmente bem interessante, e eu dou aí a nota 8 para Inco. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deem chances para os quadrinhos nacionais, e não simplesmente para dizer eu apoio quadrinhos nacionais. É porque tem materiais realmente de bastante qualidade, conforme vocês viram por essa própria resenha aqui. Então, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!